Bom, pessoal, continuando a nossa conversa sobre o Egito Antigo, estávamos conversando a respeito das construções das pirâmides, e o conjunto de pirâmides mais famoso fica na região de Gizé, de Quéops, de Quéfren e de Miquerinos, que são consideradas as mais importantes construídas no período do Antigo Império. Bom, nós já tínhamos conversado que, para facilitar o estudo da história egípcia, os períodos eram divididos em Antigo Império, Médio Império e Novo Império, sendo que durante o Médio Império, os egípcios passam então a explorar também o cobre e o ouro. E isso, obviamente, fortalece ainda mais o próprio Império Egípcio e também a figura do faraó. E com esses metais, eles conseguem desenvolver melhores armamentos, o que ainda contribui ainda mais com esse fortalecimento. Já no Novo Império, nós vamos ter, como consequência disso, o desenvolvimento militar, e um grande desenvolvimento militar e a expansão então do Império Egípcio até a região da Mesopotâmia. Ok. O faraó, então, nesse momento em que o exército ganha corpo, o faraó passa a ser o comandante do exército, da justiça e da própria economia. A gente estuda isso para que fique bem caracterizado essa centralização de poder na mão de um só governante. É a primeira vez que nós vamos ter essa situação de forma tão contundente, tão fortalecida na figura do faraó. Como é que funcionava essa sociedade no Antigo Egito? Você tinha a figura do faraó no topo dessa pirâmide. Abaixo do faraó vinham então os sacerdotes. E aí, mais uma vez, o estudo mostra a importância da religiosidade no âmbito do poder. Esses sacerdotes, eles administravam os bens que eram oferecidos aos deuses, e não eram poucos esses bens. Então, os sacerdotes tinham uma parcela da riqueza bastante importante. Abaixo dos sacerdotes, mas ainda no topo da pirâmide, a nobreza, que se consistia nos parentes dos faraós, e eles então exerciam funções de altos funcionários do próprio palácio. Os oficiais superiores desse exército também faziam parte da elite. E tanto os membros da nobreza quanto esses oficiais superiores possuíam terras, o que também lhes dava bastante prestígio e bastante poder. Abaixo, mais ou menos na parte intermediária da pirâmide social, nós encontrávamos os escribas. Esses eram responsáveis por supervisionar a administração do império. Era um homem de extrema confiança do faraó. Da mesma maneira que o faraó era o cargo do faraó era um cargo hereditário, leia-se aí razoavelmente passando de pai para filho, houve exceções, mas em geral passando de pai para filhos. No caso dos escribas, isso também acontecia. Existiam famílias de escribas, e os filhos dos escribas eram também preparados para essa função. Abaixo dos escribas, então, vinham os soldados. Essa terminologia, voltando um pouquinho, essa terminologia dos escribas, ela demonstra que eram pessoas letradas, eram pessoas que sabiam ler, sabiam escrever e sabiam também fazer contas matemáticas. Eram pessoas com um certo grau de cultura. Abaixo dos escribas, então, vinham os soldados, que recebiam os seus soldos, daí o nome soldado, quer dizer, os seus salários, e também ficavam com os saques de guerra.
Era muito comum, em toda a antiguidade, que ao fazer guerra, aquele local que fosse conquistado, os soldados pudessem retirar a riqueza que ali houvesse, e ficava então como pagamento por terem participado da guerra. Abaixo dos soldados então vinham os camponeses, que tinham a responsabilidade de trabalhar a terra, e era exatamente desse trabalho que toda essa pirâmide se sustentava. Junto a esses camponeses, mas numa outra atividade, os artesãos, que produziam obras de arte e também elementos utilitários. E por último, na base da pirâmide, aí sim os escravos, normalmente oriundos de povos vencidos. Esses escravos realizavam diversos serviços, como os serviços domésticos, os trabalhos pesados, os transportes de pedras e tudo que envolvesse a construção de grandes obras. Com isso, a gente chega à conclusão de que no Egito Antigo o Estado comandava a economia. Era uma economia, então, centralizada na figura do Estado. A terra era do Estado. Não havia ideia de propriedade privada. Porém, os camponeses ficavam com uma parte da produção. Os camponeses produziam tudo que era feito na terra. A maior parte dessa produção ia para o controle central do faraó, e aí é que entrava a figura do escriba, controlando essa produção, e uma parte dessa produção ficava para os próprios camponeses, para, obviamente, poderem ter a sua sobrevivência. O comércio era ainda pequeno, já que tudo era provido pelo próprio Estado. A religião egípcia, ela era o que a gente costuma chamar de politeísta. Afinal de contas, eles veneravam vários deuses. Esses deuses, em geral, eram representados por figuras humanas ou figuras de animais. Eles acreditavam na imortalidade, assim como na renovação da natureza. Já falamos um pouco sobre isso, em relação até mesmo a esse processo de preservação da vida através dos corpos mumificados e também através das representações artísticas, onde os artistas faziam as suas representações e chamavam de duplo K. Esse duplo K era um dos caminhos que as pessoas poderiam voltar a viver uma outra vida. Deuses, a gente tem alguns mais importantes, como o Ra, o Amon-Ra, que era o protetor do faraó. Ptah, protetor dos artesãos. Tut era o deus da ciência e patrono dos escribas. Anubis, protetor dos embalsamadores. Maat, a deusa da justiça. Bom, já os camponeses adoravam os gatos, porque espantavam os ratos. E esses ratos perturbavam a colheita, perturbavam o desenvolvimento da agricultura. Daí essa associação de que os gatos protegiam a agricultura, espantando os ratos. E com o passar do tempo, esses gatos também eram endeusados. O crocodilo e o touro, eles eram adorados também pelas pessoas mais humildes. Os principais templos que a gente conhece, tanto estudando história como estudando arquitetura, nós temos os templos de Karnak, de Luxor e de Abu Simbel. São templos importantes da arquitetura egípcia. Eles acreditavam na reencarnação e, para isso, eles produziam tanto as múmias quanto as imagens conhecidas como duplo K, mencionado ainda agora. No campo da ciência, os egípcios eles já conheciam a matemática, já faziam raiz quadrada, já calculavam frações. Conheciam também a geometria, calculando áreas de círculo e de trapézio nas suas próprias
construções. Conheciam a astronomia, conheciam a cheia e a vazante dos rios, principalmente do Nilo, observavam os astros e já percebiam alguns planetas. Eles mediam o tempo com um relógio que ficou denominado como relógio de água, e também utilizavam um calendário solar. O dia para os egípcios já tinha 24 horas, e a hora era dividida em minutos, segundos e terças de segundos. A semana tinha 10 dias, o mês tinha 3 semanas, o ano já tinha 365 dias e era dividido em 3 estações: a estação da inundação, a estação da germinação e a estação da ceifa, deixando bem claro a ligação com a agricultura. No campo da medicina, eles já conheciam e tratavam algumas infecções dos olhos e dos dentes, e também faziam algumas cirurgias de crânio. Imagine, hein? Mas já faziam. No desenvolvimento da escrita, que é o nosso último ponto dessa aula, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, eles já desenvolviam 3 tipos de escrita. Os hieroglifos, que era a escrita sagrada, a escrita da elite; a escrita hierática, que é uma derivação dos hieroglifos, utilizada pelos escribas; e a escrita demótica, que era a escrita mais popular. Na literatura, eles desenvolviam temas morais, poéticos ou religiosos. Por enquanto ficamos por aqui. Até uma próxima então. Tchau, tchau.